Eu gravei um áudio e aí eu parei no meio dele, mas eu falei pra mim mesma que eu não vou fazer isso de novo. Porque assim, gente, eu tô tentando. Antes desse daqui, eu já gravei tanto áudio tentando voltar. Eu tenho até episódio pronto, inclusive, que eu não postei. E aí que dessa vez eu não vou gravar outro áudio. Vai ser esse daqui. Deixa eu só falar as coisas que eu tenho pra falar. Se tiver um errinho ou outro, a gente corta na edição. O que não deu pra cortar, a vida é assim, a gente erra, né? Não tô querendo entregar um negócio perfeito. Eu sinto que a grande dificuldade pra ter voltado, né? Eu parei um tempo, aconteceram vários BOs na vida, aí tive que parar. E aí queria muito voltar, mas eu sempre achava que tava ruim. Eu gravei áudios e mais áudios, assim. Nossa, eu lembro de ter um dia que eu tentei, assim, eu tava tentando áudios, né? E toda vez que coloca aqui no gravador, começa a contagem. Áudio 01, áudio 02. Eu cheguei no áudio 26. Juro, de tentativas. Juro. Aí eu falei, não, eu devo estar pirada. Tem alguma coisa errada comigo. E aí, agora eu tô no áudio 2 de tentativa desse episódio aqui. E eu vou continuar dele. Vai ser ele que eu vou postar. Tá decretado. Então vamos assim pro assunto, inclusive. Que é isso mesmo. Isso aqui foi um ótimo gancho de introdução. Foi no freestyle, mas faz todo sentido. Que é exatamente sobre ter mudado. A minha versão anterior que gravou os últimos episódios, isso foi ali janeiro, fevereiro de 2024, 25 que foi esse ano. Quis fazer tudo muito perfeito. E aí, depois desses, como eu passei por umas bads, eu senti que essas bads que eu tinha vivido estavam influenciando na forma como eu falava. E eu não queria que fosse assim, eu não queria que tivesse essa mudança. Aí chorei, fiquei triste, aí senti que não estava conseguindo fazer nada bom e deixei de fazer, porque ou fica perfeito ou não é feito, né? E olha só que bobeira esse pensamento, que atraso. Por que que a gente aceitou falar assim com a gente mesmo? Por que que a gente faz esses combinadinhos com a gente mesma, sabe? Ou você vai dar conta disso e entregar isso aqui em perfeito estado, sem nenhum erro e os caralho, ou você não vai entregar. Gente, não. Não, erra. Faz as paradas erradas. Até porque, quando a gente pensa na etimologia, né? Não podia deixar passar. Perfeito é aquilo que foi feito até o fim. Logo, né? Perfeito, feito até o fim. Logo, não há mais nada que possa ser feito naquilo dali. Foi feito até o fim, acabou. Não tem o que mexer. E o que acontece com uma coisa que não tem mais o que mexer? Se não tem mais o que mexer, se não tem mais o que mudar. Se não há mais mudanças para serem feitas, significa que a vida não tem mais sentido nenhum também, daquela coisa, né? Se aquela coisa fez tudo o que tinha que fazer e atingiu a perfeição, sons da perfeição, atingiu a perfeição, não precisa mais evoluir porque chegou no teto máximo, certo? É isso que a palavra perfeito significa. É isso que ela traz pra gente. Então, assim, tem que ter erro para que tenha mudança, para que chegue à perfeição. Quando chegar à perfeição, chegamos ao fim. Acaba. Porque tá perfeito, não tem mais o que fazer. Entendeu? Então, se você reconhece que você precisa mudar, mas você não muda, você fica parado, certo? Ficando parado, você morre. Que é assim que funciona. As coisas precisam mexer. Tudo que tá vivo tá mexendo. Se a coisa tá viva, ela tá mexendo.
Porque ela é feita de células. Ela tem água dentro do corpo dela. Ela tem, às vezes, coração, dependendo, né, da coisa que nós estamos falando, do organismo. Vai ter coração batendo. Vai ter alguma coisa ali que é o movimento dessa vida. A manutenção da vida é mudança. Se não tem mudança, não tem compatibilidade com a vida. E aí que a gente fica com medo de mudar, e com medo de mudar a gente morre. E a gente tinha que ter mais medo de morrer do que de mudar. Porque no máximo vai dar muito ruim, você vai ter que dar uns passos para trás e mudar o plano, né? Mas se não, entende? Eu tô muito apegada nessa ideia de, gente, vamos lembrar para nós mesmos que só existe a opção mudar ou morrer. Entendeu? Sabe quando você tá muito em dúvida, tipo assim, eu saio de casa ou eu não saio de casa? É pensar que só existe essas duas opções. Ou é sair ou não é sair. Não fica pensando milhões de coisas. É tipo, é um sim ou um não ali, entendeu? A gente precisa simplificar as coisas e enxergar elas de um jeito mais... Talvez seja mais dramático, sabe? Mas eu acho que fica mais lúdico também. Entende? Que a vida é isso, o tempo tá passando. A vida não precisa que você preste atenção nela para ela passar. Ela está passando. Sabe quando você não percebe que anoiteceu e você ficou o dia inteiro no celular apodrecendo seu cérebro, fazendo nada, sendo uma pessoa triste e meio mole em cima da cama? A vida passou mesmo assim. A vida não tá nem aí se você tá prestando atenção nela ou não, ela tá passando. E aí é bom que a gente escolha mudar, então. Desconfortável mesmo. Se você estiver confortável e tiver com tempo, já se agarra nessa mudança e muda agora, porque vai piorar. Ai, gente. Não, desculpa se eu tiver... Tá punchline isso aqui? Não, eu tô rindo de nervoso, pô. Tô rindo de nervoso. Porque eu tenho reconhecido isso na minha vida, tá ligado? Gente, as coisas pioram pra caralho. Não, você tá achando que não tem como piorar? Tem como piorar sim, meu amor. A vida entrega muito babado e confusão. E se você não rir da situação, sério, se você não olhar para a situação e falar pra ela que você é mais doido que ela, eu vi esses dias Fly compartilhou um negócio desse, falou: se a vida chegar pra você e falar que ela vai dar uma de doida, você fala: eu sou mais doida que você. Você fica esperta comigo. E eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que dar uma de doido, entendeu? Você tem que ser mais doido que as coisas que tá te acontecendo. Porque senão, se você ficar só quietinha, aquele meme, sabe? Parada, quietinha. Se você ficar só quietinha, você vai de arrasto pra cima. Entende? Porque tem muitas formas de morrer, né? Aqui entro na minha filosofia querida e amada. São muitas formas de morrer. Não é o morrer que, tipo assim, morreu, parou de bater o coração, parou de funcionar o cérebro. É o morrer de perder o brilho da vida. Bota fé, perder o brilho da vida. Sabe, não... É o morrer de não querer viver. Porque se você não tá vivendo as mudanças e tá só deixando a vida te levar, provavelmente a vida está te levando embora. Porque assim, salvo, né, a galera dos privilégios, não tô conversando com a galera dos privilégios. É muito pouco provável que tenha algum bilionário me ouvindo, mas se tiver também, queria dizer que, né, tô super disponível pra fazer umas publi. Só falar, só entrar em contato. Mas eu acho que eu ainda não cheguei nessa cena que tem bilionários me ouvindo. Então tô falando com a galera do corre aqui, pessoal que, né, que tem que fazer acontecer. E sobre o que eu tava falando? Tava falando de... Eu perdi. Eu perdi um pouco. Mas era alguma coisa sobre morrer, né? Que se a gente não mudar, a gente morre. E aí essa filosofia do morre como?
Tava falando isso de mudança. Eu vou deixar lúdico até com o meu exemplo próprio, né? Trazer aqui uma coisa da vida real. Sobre esse podcast. Eu amo esse podcast. Amo isso daqui. Isso aqui é um sonho. Eu queria viver isso aqui há muito tempo. Até que um dia eu tive coragem. Só que quando eu tive coragem, eu fiz do jeito mais perfeito que eu conseguia fazer naquele momento, naquela configuração. Então, assim, eu não peguei o microfone, escrevi as coisas num papel com canetinha e comecei a gravar. Não foi isso. Nos meus primeiros episódios, que inclusive se você não ouviu, te convido a ouvir, eles são muito bem elaborados e longos, inclusive, é palestrinha mesmo. Não sei o tamanho que esse aqui vai ficar. Eu planejei deixar um episódio menor, mas será? Que eu falo muito, né? É uma coisa minha, eu sou professora. Eu sempre falo isso. É uma característica minha, entendeu? Eu sou palestrinha. É normal pra mim. Qualquer coisa eu falei uma hora sem ver. Mas nos primeiros episódios, eu fiz uns roteiros impecáveis. Impecáveis. Eu fiz o documento no Word, eu fiz uma pesquisa, eu juntei referência, eu montei o meu roteiro em slide. Tinha imagem pra mim, porque eu estava acompanhando ali como se fosse uma aula, então eu estava passando os slides enquanto ia gravando os áudios. Os primeiros episódios foram assim. E depois apareceram umas funções na minha vida, tive aí umas mudanças, né? Que é assim que funciona, a vida muda, as coisas mudam. E não tive mais tempo para fazer um episódio roteirizado com um roteiro tão bom e tão elaborado. E agora, nesse momento, o meu roteiro é uma folha em branco aqui de papel normal, que eu escrevi com canetinhas. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Coloridinho. Eu vou até postar a foto no Instagram, inclusive te convido a me seguir lá, @pavipalestrinha. Me dá essa força, sabe? Me ajuda a gata aqui, que não é fácil, né? Esse movimento consome um tempo. Mas agora eu estou aceitando viver isso de um jeito que não seja perfeito. Bota fé. Eu só escrevi no papel aqui com canetinha e tô fazendo de free o resto das coisas. Na real, eu falo de free também quando é com o slide e tal, mas tem muito mais recursos, sabe? E falando isso, me vem à memória um dia que eu tava conversando com um amigo meu, Vitor. A gente foi muito próximo em um momento da vida, porque a gente trabalhava juntos. E aí, ali, 2019, 20, eu acho. Só que aí ele mudou de estado. E aí que eu sou uma péssima amiga online. Eu não sei se isso é muito óbvio, mas eu sou uma péssima amiga online. E teve um dia que eu falei com ele, a gente tava conversando assim, sei lá, com quase todos os meus amigos, eu converso uma média de 10 vezes no ano, se precisar que essa conversa seja online, sabe? Uma vez no mês, se for isso tudo. De conversa duradoura e tal. Eu sinto que eu tô até melhorando agora nessa fase da vida. Mudanças, né? Mas enfim, eu lembro que eu falei com o Vitor assim: amigo, eu queria muito te responder, mas aí eu pego o celular e vejo tanto de gente que eu não respondi, e eu me sinto culpada por isso, e aí eu não respondo ninguém, e deixo de responder até as pessoas que eu gosto, que eu queria conversar com elas, porque eu tinha tantas outras coisas pra fazer no celular e tal, que eu fico culpada e não sei o que, não. E aí fiz esse desabafo com o Vitor. E Vitor, maravilhoso. Ele só falou assim: amiga, mas o celular não é seu? Quem que sabe quem que você não tá respondendo e quem você tá respondendo? Divo, ele me lacrou com poucas palavras. E eu amei isso, porque, sabe, ele explodiu minha cabeça quando ele falou isso, porque, gente, realmente, né, ninguém sabe. Ninguém sabia que antes eu tinha feito os episódios com slide e que dessa vez eu tô fazendo com um papel colorido. E eu precisei adaptar para essa fase do papel colorido, que no meu primeiro pensamento é
regredir, porque eu tinha que fazer super complexo, elaborado, nananã. E aí agora que eu tô fazendo no papel com canetinha, parece que isso não é profissional e parece que não vai ser bom. Tem uma voz na minha cabeça que fala isso. E a real é que, tipo, ou eu deixo essa voz na minha cabeça que fala que se eu fizer de outro jeito, de um jeito diferente, vai ser ruim, eu não vou dar conta. Se essa voz me ganha, eu perco. Porque se essa voz me ganha, eu não faço nada. E não fazendo nada, eu fico parada. E ficando parada, morro. Porque ficar parado não é compatível com a vida. E aí, tá, eu não vou morrer porque eu deixei de gravar o episódio. Mas morre uma parte de mim que eu queria manter viva. E quando morrem pequenas partezinhas da gente que a gente precisa para ver a beleza da vida, depois morre a beleza da vida. Porque a beleza da vida existe nas coisas que fazem a gente ver a beleza da vida. Entendeu? Você não vai só estar vivendo assim e ver uma coisa e falar, uau, que coisa bonita, caramba, olha como isso me empolga. Você tem que ir atrás disso. Entendeu? A menos, é claro, que você ocupe lugares de privilégio. Sei lá, às vezes você nasceu na praia. Fica mais fácil de ter um lugar bonito, né? Você mora na praia e tal. Gente, porque assim, quem nasceu na praia não tem noção do privilégio que tem de ter nascido na praia. Que eu tenho uma teoria de que tem, sim, os preferidos do RH do Nascimento, que eu acho que é tipo uma grande empresa lá em cima, ou enfim, de onde a gente vem. E aí tem a galera que consegue vir nascer nos lugares melhores que outros. Às vezes nasce todo mundo pobre, mas nasce um pobre que mora na praia e nasce um outro pobre que mora em algum canto que não é o interior com natureza bonita, é o interior dentro da cidade, assim. Entendeu? Tipo, sem querer mandar hate pra algumas cidades e tal, mas tem umas cidades que são cinza, que não tem nenhuma artezinha numa parede, assim, que as pessoas são, sabe? Falo isso. Ai, gente, deixa eu ser honesta aqui. É sobre ser honesto, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente ser estimulado no nível que importa pra gente. Você não precisa de estímulos visuais ou estímulos de moda se isso não é importante pra você. Mas se isso te pega, é bom que você esteja num lugar que te estimula, sabe? Me estimula muito ver pinturas, ver quadros na parede, ver prédios pintados. Gente, e se você se identifica com isso, imagine você andando num Fortal da vida, Fortaleza, com um monte de grafismo, grafite, de arte maravilhosa, sabe? Belo Horizonte. Gente, BH é linda, é maravilhosa. É um rolê cidade, selva de pedras, mas ainda assim vai ter os parques, vai ter a natureza, mas a arte na parede, para todo lado que você olha, é um quadro pintado, um prédio pintado maravilhoso, assim. São pessoas estilosíssimas. Sabe essas pessoas que você tá rolando feed e aí você vê essas pessoas muito bonitas e fica, gente, onde tem essas pessoas bonitas? Existem cidades que essas pessoas bonitas estão andando na rua normal, indo pegar ônibus, e elas pegam ônibus. Pessoas normais, assim. E são bonitas, são estilosas, elas usam roupas maneiras, entendeu? Ninguém tá falando disso. Inclusive, ela não tá, sabe? Não é uma coisa assim. Tem lugar que se você for uma mulher de pelo no sovaco, como eu, que sou uma mulher de pelo no sovaco, você não vai ficar constrangido de levantar a mão. Aqui em Natal, eu tô na praia, eu dou um tchau pra alguém aqui, ó, eu faço um alongamento, jogo meu sovacão pra jogo e não fico constrangida. Entende? No, é diferente se você estiver numa cidadezinha no interior, por exemplo, e colocar o seu sovaco cabeludo pra jogo sendo uma garota. Vai ter um constrangimento diferente. Porque aquelas pessoas, elas têm uma cultura diferente. Elas têm olhares diferentes. Elas percebem beleza, liberdade, estilo de vida, a arte diferente. E eu não tô dizendo que tá errado, não que eu concorde. Mas eu acho que é importante que esses grupos se encontrem, sabe? Se a pessoa é a pessoa ali
que gosta da vida minimalista, uma coisa mais, sabe, casas quadradas e clarinhas e pessoas, digo, tô falando da estética mesmo, assim, um negócio bem clean. Se a vibe é clean, esteja no lugar da vibe clean. Se a vibe é doideiras, mudanças, cores, maximalismo, arte, poesia, slam, esteja no lugar dessa arte, sabe? Vai até isso, consome isso. Enfim, a gente precisa ir atrás da mudança. Entendeu? Ela não vai acontecer assim, não vai cair do céu, do nada. Você não vai ficar só pensando, tipo, não, como eu queria, sabe? Como eu queria viver uma vida diferente, como eu queria, sei lá. Não é só intencionar. Você tem sim que intencionar. Você tem que acreditar, porque também tem isso, né? Às vezes a gente fica nessa de, porque eu intenciono, nossa, eu quero ter muito dinheiro, eu sempre falo que eu quero ter muito dinheiro, até parece que só falar vai fazer acontecer, né? Se fosse assim, era pra eu ser rica, porque eu quero ser rica. A pessoa não acredita, quem tá falando isso não acredita. Aí já é o primeiro ponto, já tá fazendo errado. Não adianta você fingir que quer, você tem que querer de verdade. Desde que eu sou criança, eu quero morar na praia. Eu sempre quis morar na praia. Sempre. Nossa, é uma coisa que só de falar o meu olho sua. Ai, aquela engolida. Gente, é incrível viver um sonho sendo realizado. É incrível, assim. Às vezes eu tô em casa, eu moro num apartamento pequeno, assim, maravilhoso, uma graça, amo ele. Mas é um apartamento pequeno, um apartamento simples. Como eu acabei de chegar, ainda não tenho tanto de arte na casa que eu gostaria que tivesse, que vai ter um dia. A casa ainda tá muito básica, porque eu acabei de chegar. E aí, às vezes, eu tô vivendo normal e eu penso, gente, eu estou em Natal. Eu moro na praia. Eu posso sair de casa agora e andar um tempo e eu vou chegar na praia. Quando eu penso isso, eu sou invadida, sabe, por uma alegria. Eu sinto a minha criança pulando aqui dentro, porque eu sonhei com isso. Eu idealizei isso, eu queria muito isso. Se você me conheceu pessoalmente e a gente teve alguma intimidade, provavelmente a gente chegou nesse assunto em algum momento. Que é essa coisa de viajar, de praia, de morar na praia. Nossa, isso é latente em mim faz muito tempo. Quando falo isso, inclusive, eu lembro de uma cena de ser pré-adolescente ali e tá na praia. Era em Vila Velha essa cena. E a minha família tava num quiosque assim e era de noite. E aí eu tava na praia, na areia. E eu ficava dançando com o vento, assim. E eu lembro que eu era fã de X-Men. Eu era fã de X-Men, e aí eu ficava pensando que eu podia ser a tempestade. E que eu podia controlar o vento e tal. Ai, gente, eu falo isso. E eu me emociono, sabe? Porque é tão legal, assim, olhar pra essa versãozinha de mim com 12 anos, assim, falar, mana, deu certo, tamo aqui. Ai, desculpa, eu sou emocionada. Sim, a amiga chorona. E aí, tá vendo o rolê de eu não vou parar esse áudio porque eu chorei. Eu não vou tirar esse choro daqui. Porque eu chorei nos últimos áudios que eu tentei gravar. E eu não postei, eu não editei, eu não fui pra frente. Porque eu chorava e eu queria não chorar, sabe? Eu queria fazer um negócio perfeito. Parecia que chorar tava errado, mas assim, eu choro, gente. Quem me conhece sabe que eu choro. Enfim, a gente precisa intencionar a mudança e acreditar nessa mudança e também ir em direção a isso. Porque eu sonhei que eu ia morar na praia. Tem essa cena toda bonitinha, adolescente ali, pré-adolescente, dançando na praia de noite, pensando, um dia eu vou poder morar na praia, dançar na praia, na areia, que não sei o quê. E hoje eu vivo isso, mas além de acreditar e intencionar, eu fui atrás disso mesmo, né? Eu pesquisava, eu olhava. Gente, antes de pisar em Ponta Negra, que é o bairro que eu moro hoje, eu andei esse bairro
todo pelo Google. Eu passava horas andando. Eu ficava calculando o tempo que eu ia levar pra chegar na praia, de possíveis pontos onde eu estaria. Tipo, se eu morar aqui, quanto tempo eu vou levar pra chegar à praia? Quais caminhos são esses? Aí eu andava na rua. Ainda hoje acontece de passar na frente de um lugar e pensar, eu já tinha visto esse lugar aqui no Google. Eu já passei nessa rua aqui no Google. Tá ligado? Eu intencionei, eu acreditei, eu pesquisei. E a gente precisa fazer isso, você precisa ir atrás da mudança para as coisas. E reconhecer as mudanças que você fez que deram certo, as coisas que você intencionou, que você fez e deu certo. Porque algumas coisas a gente olha e parece que tá longe demais, né? Tipo, gente, isso aqui não tem como. Isso aqui não dá para viver, não dá para fazer. Nossa, como eu vou conseguir isso? Daí você tem que lembrar que você já conseguiu outras coisas. Você já mudou outras vezes, você sempre muda, né? Quando você está reduzindo a velocidade para parar, você também está mudando. Reduzir também é mudar, né? Se você está a 60 por hora e quer chegar em zero, você tem que mudar, certo? Então, piorar também é mudar. Não que nesse caso... Foi para ficar lúdico, entendeu? Entendeu? Tipo assim, andar para trás é mudança também. Por quê? Porque a gente fica muito nessa de ter que mudar para melhor, ter que mudar para melhor. Às vezes, talvez um ponto de partida seja você olhar para você mesmo e ver o que tá mudando para pior e tentar resolver isso. Às vezes já é o começo, né? Tipo assim, que é importante a gente sonhar grande. Tem que sonhar grande para acontecer coisas grandes, tem que sonhar grande. Mas também é importante a gente ser realista e ir no rumo do que dá pra ir, entende? Hoje eu tenho quase 30 anos, eu comecei a sonhar em morar na praia lá pelos 10. Faz um tempo já que eu tô idealizando isso. Levou muitos anos pra construir isso daqui, entende? Tem outros sonhos que vão levar anos pra construir também. E aí é sobre aceitar que leva tempo. Algumas coisas, principalmente as grandiosas, normalmente demora mesmo. E tentar começar pelo que dá pra começar, sabe? Tipo, por exemplo, eu queria muito voltar pro podcast, mas eu assumi pra mim que eu não ia fazer um slide pra conseguir gravar de novo. Que eu tinha que tentar de um jeito mais fácil pra conseguir voltar. Que eu tinha que aceitar me emocionar e ser eu mesma e dar exemplos da minha vida, sabe? Eu não quero que isso seja complexo e difícil, mas parece que eu só mereço se isso for complexo e difícil. E fui eu que combinei isso comigo mesma. E a partir do momento que eu combino comigo mesma que eu só mereço se for complexo, difícil e mega esforçado, eu vou estabelecer esse tipo de relações com outras pessoas. Que eu só mereço se for difícil pra caramba, se eu me humilhar, me esforçar, me dedicar ao máximo. Não, não. Nananina, não. Cancela essa vibe. Quero coisas fáceis. Aceito essa mudança das coisas fáceis. Claro que há algumas coisas que eu quero e um dia terei, porque se eu quero hoje é porque eu vou ter um dia. E aí esse querer é exatamente o que vai me levar até lá. Algumas eu sei que vão ser difíceis. E eu acho que também é sobre aceitar que vai ser difícil, sabe? É tipo, sei lá, é tipo fazer exercício. Hoje eu lido melhor com exercício físico, mas ainda não é uma coisa que eu sou perdidamente apaixonada. Mas hoje eu sei os que eu gosto. E aí eu vou na direção dos que eu gosto. Aí tem dia que, tipo, tô afim, não tô afim, mas é um negócio tipo, gata, tá doendo aqui essa coluna. A gente vai deixar essa coluna doendo. Que se for deixar, então vamos calar a boquinha. Não vamos ficar reclamando. E aí tudo bom. Tudo bom, né? Mas é isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer. A gente tá pensando também na nossa versão senhorinha, né? A gente quer estar ali a todo vapor. Então tem que ir atrás disso. Entende? Tem que passar o desconforto também. Porque se o seu medo de mudar for maior do que o seu medo de morrer, você vai morrer.
As coisas vão morrer, o brilhozinho, o pilim plim plim ali da vida vai passando e aí você passa também, né? Qual que é o sentido da vida que não é a própria mudança? Tem vários sentidos da vida, mas eu acho que todos são sobre mudanças. E a gente precisa querer as mudanças e tentar estar no controle das coisas que tem como estar no controle e as outras deixar acontecer. Deixa acontecer, se vira ali como dá, faz o que der, sabe? Como diz o título daquele podcast da Elora, fiz o que pude. Tem dia que é só na vibe do fiz o que pude, tem dia que é só no outro dia. Às vezes é sobre a gente esforçar para mudar uma coisa que dá para mudar, que você já até conhece o caminho. Começar no fácil para conseguir desenvolver depois. É uma coisa que eu uso na vida, no normal da vida ali, na vida doméstica mesmo, por exemplo. Tem dia que eu tenho muita coisa pra fazer e aí eu não sei por onde começar. Aí eu começo lavando as vasilhas. Porque é uma coisa que eu sei fazer. Eu sei como faz, eu sei onde coloca, eu sei finalizar aquilo. Daí eu lavo as vasilhas, que é uma coisa fácil de fazer, finalizo essa função e falo, olha só como ela tá resolutiva hoje. E aí eu vou fazer outra coisa. Entendeu? Foi o start. Começa por onde você sabe. Começa por onde tá pegando ali. Entendeu? Isso aqui você já sabe. Isso aqui foi. Sabe? Você sabe aquela coisa que você olha e fala: isso aqui eu não fiz de falta de vergonha na cara. Se você não tiver essa coisa que tá te pegando assim, pode ser também num sentido de: isso aqui se eu não fizer eu vou morrer. Isso aqui se eu não fizer eu vou perder meu brilho. E às vezes pode ser, né, o brilho da alma, pode ser a coisa da respiração mesmo, do coração batendo. Que às vezes é de fato sobre cuidar da saúde. Às vezes é uma coisa de assim, a idade tá aí chegando, o tempo tá passando, a gente cada vez pegando menos sol, se exercitando menos, comendo cada vez mais coisas industrializadas. Às vezes é sobre você literalmente começar uma caminhada para não infartar, né? Às vezes é sobre parar de fumar. Às vezes é sobre aumentar a redução de danos, pelo menos comer uma fruta, beber uma água. Entende? Bom lembrar disso, né? É bom mesmo, porque tem consequência. Tem coisa que é você que tem que fazer por você. E aí é até pensar nos motivos para essa mudança, que é o negócio que a gente está tentando desenvolver aqui. Você precisa reconhecer os motivos para viver os movimentos, porque os movimentos são a própria mudança. Movimentar é mudar. E para movimentar tem que ter um motivo. Entendeu a relação dessas três palavras? É o ciclo. Tem motivo, o motivo traz o movimento traz a mudança. Depois que a mudança acontece, estagna, normaliza, acalma. Aí, às vezes, vem até o quê? Um tédio, vem algum sinal, alguma coisa desanda ali. Esse próprio desandar é o motivo. É a vida falando assim, ó, aqui, ó, tá desandando. Ficou tudo parado demais. Aí vem motivo. Aí tem motivo, tem movimento, tem mudança. Entendeu? Vamos exemplo para ficar lúdico. Tem fome. Fome é o quê? Motivo. Fome. Aí vem movimento. Que é o quê? Antigamente era caçar a comida, né? Era ir atrás do pé de fruta, era ir atrás do bichinho para caçar o bichinho, fazer o negócio ali da alimentação. Aí mudou, porque caçou, comeu, mudou a fome, não é fome mais. Só que vai passar, vai chegar um momento que vai ter fome de novo. Motivo. Viu o negócio de ser cíclico? É cíclico. Outro exemplo, para continuar no negócio do lúdico. Você tem uma plantinha, como é que chama? Perdi a palavra, que fica na água. Perdi mesmo. Aí deixa, que eu não vou parar aqui para poder fazer uma pesquisa da palavra. Mas é quando cresce a plantinha na água. Aí a plantinha tá crescendo ali na água. O que você faz? Você joga a água fora para não dar dengue. De vez em quando tem que fazer isso. Joga a água fora, tira as folhinhas que caiu ali na água para não apodrecer.
bota água de novo. Vai precisar botar água de novo? Sim, por quê? Porque a água vai evaporar, vai diminuir o tanto de água que tem, aí a raiz da planta vai ficar exposta, vai dar dengue, vai dar lodo, vai apodrecer se você não trocar. Você pode controlar a água evaporando, dando dengue, esses negócios. Tem até uns métodos para prevenir, mas controlar você pode? Você não pode. Não tem como controlar. A água vai evaporar, que é isso que ela faz da vida dela, né? Ela é líquida, ela é gasosa. A água é uma loucura, ela tem vários ciclos. E aí, na verdade não é vários, né? Ela tem um ciclo só, ela tem várias fases. Tá, mas tinha dado pra entender. Mas então, a água vai fazer o movimento dela. E aí você não pode controlar o movimento da água porque é próprio da natureza da água. Ela faz o movimento dela. O que você faz? Você faz o seu movimento. E qual que é o motivo? Exatamente esse de que se você não movimentar, vai apodrecer, a plantinha vai morrer. A culpa vai ser sua. Claro que a culpa vai ser sua. Você vai culpar a água que apodreceu? Ou que evaporou? Você vai culpar o mosquito da dengue que pousou lá e colocou lava lá? Entendeu? Entendeu, gata? Tem que assumir o B.O. quando o B.O. é seu. Se o problema está no seu motivo ou no seu movimento, é você que tem que reconhecer. Aonde que tá, onde que quebrou. Mas quebrou em um dos dois. Se não tem mudança. Se não tiver mudança, ou o motivo ou o movimento está quebrado. E aí você tem que reconhecer qual que quebrou. E arrumar. Porque ou é isso, ou é ir de arrasta pra cima. Tô falando sério. Eu acho que isso tudo foi muito filosófico, de modo geral. Mas eu queria conectar tudo com uma frase que eu amo, que eu lembro de quando eu aprendi ela. Estava bem bonita, bem plena e feliz no Amapá, fazendo um voluntariado que eu sinto muito orgulho de ter vivido, que foi o Projeto Rondon Amapá 2022. E aí teve um momento desse evento em que tá eu e a galera toda do projeto tomando banho de rio, naquela belíssima e deslumbrante mata amazônica. E alguém, que eu não tenho certeza de quem foi, soltou a frase do Heráclito, do filósofo lá de 500 anos antes de Cristo, que diz que ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes. E começamos uma deliciosa reflexão sobre isso. Por quê? Porque, como você deve imaginar, o rio não vai ser mais o mesmo. E, além disso, você também não vai ser mais o mesmo. E não é só filosófico, é literal. Exatamente por ser literal, que cabe na filosofia. O rio não é mais o mesmo porque não são mais os mesmos peixes, não são mais as mesmas pedras, não é mais os mesmos grãozinhos de areia, a mesma plantinha que estava ali, sabe? Não é mais. Você também não é mais o mesmo a nível, sei lá, seja de bagagem, né? Se você entrou no rio hoje, entrou amanhã, o que você viveu hoje já mudou em você. Ou fisicamente falando também, né? Você, sabe, tá com nutrientes diferentes, tá com níveis hormonais diferentes. Você tá mais feliz ou mais triste por causa de coisas que aconteceram ao seu redor. Tá entendendo? Sempre vai ter mudança. Você não precisa gostar dessa ideia, você precisa aceitar essa ideia. E aí o melhor que você pode fazer é ir atrás das mudanças que fazem sentido para a sua existência, que deixam a sua vida mais confortável. Porque senão a vida vai continuar mudando e provavelmente em direção ao desconforto, na tentativa de que você mude para que você sobreviva. O desconforto é a própria vida tentando te dizer, por favor, muda ou a gente vai acabar. Porque a vida não pode existir na inércia. E eu acho que com isso a gente pode até encerrar, menina. Eu vou parar por aqui, sério. Mas eu tô muito, muito orgulhosa de mim. Sabe aquela da Anitta? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e depois a mim.
por ter conseguido fazer isso, porque só eu sei os B.O. que eu tô passando pra conseguir vencer isso daqui. E eu tô dizendo isso sabendo que vai ter quem ouve isso daqui e fala, gente, como ela pode se achar desse tanto? Mas também vai ter quem ouve e pensa, é isso que eu tenho que fazer. E é com você que eu tô falando. Com você que tá achando que você é a mosca do cocô do cavalo do bandido, que tanto faz a vida, que a vida não faz nenhum sentido. Então, tô aqui tentando te dizer que o sentido é movimentar, e para movimentar você precisa lembrar dos movimentos que você já fez. E a minha dica sincera é: lembre dos movimentos que você fez que foram bons, que você gostou de fazer. E aí, se reconecta com isso. Move de novo, sabe? Não fica parado, não. É importante a gente ter medo de mudar também, porque o medo, ele traz uma racionalidade, né? A gente raciocina, a gente não vai na doideira, na loucura. Mas é importante que o medo de morrer seja maior do que o medo de mudar, porque senão a gente morre. É isso. Só deixando uns recadinhos finais aqui rapidinho. Como você viu, mudou, né? Eu vou tentar uma nova configuração mais fluida, mais leve. E aí eu queria muito saber também o que você pensou sobre isso, o que você acha. É importante para mim receber esse feedback, né? Saber que alguém ouviu, chegou em alguém. E se você achou legal, compartilhar, mandar para outra pessoa, salvar no Spotify, dar 5 estrelas aqui pro podcast, curtir, favoritar, me seguir, sabe essas coisas que a gente pede no fim? Faz, por favor. Tem muitas horas de trabalho por trás de um episódio, e se você chegou até aqui, seria bom pra mim e me incentivaria se você fizesse essa colaboração. Então, por favor, faz esses negócios, sabe? Compartilha, dá like, dá os 5 estrelas, me segue lá no Instagram, @pavipalestrinha. Me manda mensagem também que eu tô disponível pra conversar e quero conversar. Eu falei que eu sou uma amiga online ruim, né? Mas eu quero muito conversar, responder, receber esses feedbacks, porque eu quero dar sequência nisso. Eu acredito nisso daqui, eu quero fazer isso acontecer. E esse tempo que eu fiquei parada foi muito importante, apesar da demora. Foi muito importante pra mim os feedbacks que eu recebi de pessoas me incentivando a voltar, me cobrando voltar. E isso me deu muito gás. Então, para vocês que me mandaram mensagem quando o Pavi Palestrinha estava parado, de todo o coração, gratidão. Gratidão mesmo, isso foi muito importante para mim. É isso, eu não sei quando eu volto. Será que é semana que vem? Eu espero que sim. Mas eu não vou prometer. Não vou prometer. Mas eu volto assim que der. Tomara que seja semana que vem. Mas talvez seja daqui 15 dias, talvez seja mês que vem. Vamos deixar assim. Eu volto e conto lá no Instagram. Então, me acompanha no Instagram pra saber, caso você não me acompanhe lá, tá? Beijo, gratidão, fique em paz e até um próximo encontro.